2 Pedro capítulo 1, vamos meditar na palavra de Deus a partir do capítulo 1 de 2 Pedro, segunda carta de Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, para que, irmãos? Por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos, quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 1. Assim como a primeira carta, Pedro escreve às igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, a segunda carta ele também escreve a essas mesmas igrejas, sendo que a ênfase da segunda carta é alertar, advertir a igreja contra o engano. Esta ênfase que está em Pedro e está nas cartas de Paulo, para aquela geração, também é para todas as gerações da igreja, e sobretudo para a nossa geração, que é a geração da última hora, alertando contra o engano,
Que engano? O auto-engano do nosso coração. O engano dos falsos profetas. O engano das falsas doutrinas. O engano do mundo que tenta nos tirar do centro da vontade de Deus. O engano que tenta nos afastar da verdade bíblica. E Pedro escreve essa segunda carta, a última carta dele, para alertar a igreja. E no capítulo 1, ele diz que para que a gente se livre do auto-engano ou do engano externo, espiritual, ele diz que nós precisamos desenvolver então um caráter de discípulo de Jesus, um caráter de servo de Deus, um caráter de Cristo em nós. Esse é o nosso chamado, é nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. E como Pedro nos explica no capítulo 1, como que a igreja pode, como que eu posso crescer no caráter de Deus? Primeiro, através do conhecimento do Senhor, conhecer o Senhor. Versículo 2, ele diz, graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Você conhece a Deus? Você conhece a Jesus? Ah, eu conheço, mas o que o Pedro nos diz é, você e eu precisamos crescer no pleno conhecimento de Deus, crescer, conhecê-lo mais, percebê-lo mais, reconhecê-lo mais, ouvir mais a sua voz, conhecê-lo cada dia mais, edifica o meu caráter em Cristo e me torna mais maduro espiritualmente, e me torna mais forte contra todo nível de engano. Precisamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, como diz Oséias capítulo 6, versículo 3. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu me torno semelhante a Ele, mais eu o adoro, mais eu amo. Conhecer a Jesus, meu nível de fé, ele acaba sendo nivelado pelo meu conhecimento de Deus. Se eu estou vivendo uma fé pequena, frágil, certamente porque eu estou vendo Deus de uma maneira distorcida, eu estou vendo uma caricatura de Jesus e não a verdade dele. Quanto mais eu o conheço e o contemplo, eu sou transformado à sua imagem e semelhança. É o que diz 2 Coríntios, capítulo 3, 4, Paulo diz, contemplando-o. E é interessante que Pedro diz, pelo pleno conhecimento de Deus. Nós vamos conhecer a Deus plenamente aqui nessa terra? Óbvio que não. Mas ele está dizendo de uma plenitude que é a minha busca plena, a minha busca total. Eu preciso levar a sério conhecer a Deus. Deve ser algo que eu persigo, deve ser algo que tira o meu sono, deve ser algo que me faz renunciar coisas, mas eu preciso conhecê-lo cada dia mais. Precisa ser uma fome e sede verdadeira dentro de mim, que me leva a assumir um comprometimento, propósitos, jejuar, orar, mas eu quero conhecê-lo todos os dias da minha vida, mais e mais. Em segundo lugar, Pedro nos mostra que para edificar esse caráter cristão que nos protege contra o engano, nós precisamos nos esforçar para crescer nas virtudes de Deus. Eu preciso de um esforço pessoal para crescer nas virtudes de Deus, nas virtudes do reino. Versículo 5 e em diante, Pedro diz o seguinte, por isso, irmãos, pelo quê? Porque precisamos conhecer a Deus, porque nós somos do Senhor, porque temos promessas, versículo 4 ele diz, nós temos promessas de ser co-participantes da natureza divina, de nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Senhor, por isso, vamos fazer o que? Esperar? Não, versículo 5 diz, reúna toda a sua diligência, todas as suas forças, toda a sua energia, reúna para quê? Para associar fé com virtude, virtude com conhecimento, conhecimento com domínio próprio com perseverança, perseverança com piedade, piedade com fraternidade, fraternidade com amor. Ele está dizendo, se esforce para desenvolver todas as áreas das virtudes cristãs. Não se vanglorie porque você foi brilhante em algo que você fez. Tratei bem alguém, fiz uma boa obra, ajudei alguém e a gente se sente orgulhoso. Não. Primeiro que entrou orgulho, entrou contaminação. Ele diz, reúna a sua força e cresça em todas as áreas da vida espiritual. As virtudes do reino precisam ser desenvolvidas com seriedade. O fruto do Espírito precisa ser encarado como uma necessidade.
ou uma realidade que testifica que somos do Senhor, que estamos em Cristo. Nós não podemos brincar, não podemos minimizar a seriedade das virtudes do caráter de Cristo em nós, porque se não é o caráter de Cristo em nós que está se desenvolvendo em nós a iniquidade, a apostasia e o engano. A arma contra o engano? Se esforçar para crescer em cada área de virtude. Ele fala sobre associar perseverança, amor, crescendo nessas áreas. Versículo 8, ele diz: estas coisas existindo em vós e em vós, aumentando. Alcançamos algumas virtudes, algumas vitórias e celebramos. E vamos distraindo-nos porque agora nós já experimentamos algo de Deus. Pedro diz que não é assim. É crescer mais e mais, é vigiar mais e mais. Jesus está voltando e nós não podemos perder mais tempo. Nós precisamos crescer no caráter e nas virtudes de Cristo. Terceiro lugar, para que eu possa desenvolver esse caráter de Cristo, eu preciso constantemente despertar a minha lembrança para as verdades que eu já conheci. Despertar a minha lembrança para as verdades que eu já recebi. Olha o que Pedro diz, versículo 16 em diante. Ele diz: eu não dei a conhecer a vocês o poder do nosso Senhor Jesus, segundo fábulas. É isso que ele fala no versículo 16. Mas na verdade eu quero falar do 12. Ele fala: por esta razão eu sempre estarei pronto para trazer-vos lembrança acerca dessas coisas. Pedro está dizendo: eu vou lembrar vocês constantemente daquilo que vocês já sabem. As cartas apostólicas, elas são para nos lembrar. Nós nos convertemos por uma revelação do Espírito Santo. Nós nos convertemos porque os nossos olhos reconhecem e veem Jesus. Porém, constantemente, nós precisamos nos lembrar do que Deus já fez, nos lembrar de onde Deus já nos tirou, nos lembrar de palavras que Deus já nos falou, nos lembrar de experiências que Deus nos marcou. Constantemente o Espírito Santo vai nos lembrar os nossos testemunhos de vida. Pedro diz: eu não vou deixar vocês sossegados. Ué, mas eu já ouvi isso. Eu vou lembrar vocês mais uma vez. Eu vou lembrar vocês a importância do amor. Eu vou lembrar vocês a importância de vigiar. Eu vou lembrar vocês a importância da palavra de Deus na vida de vocês. Nós precisamos ser lembrados constantemente das verdades que a gente já conhece. Geralmente o que nos transforma não é descobrir uma nova verdade, mas é praticar uma verdade antiga que nós esquecemos. Porque às vezes nós substituímos o conhecimento pela prática. A gente acha que o fato de saber, isso já nos torna de alguma maneira aprovados diante de Deus. O saber pode te inchar, te tornar mais orgulhoso, soberbo e endurecido para a voz de Deus. O saber é bênção, mas o amor é que edifica. O saber só é bênção quando ele se torna em prática. Maduro não é quem sabe muito, é quem pratica o quanto sabe. Se alguém conhece pouco e pratica, ele é mais maduro do que alguém que conhece muito e não pratica. Então o texto mostra Pedro gritando, espiritualmente falando aqui. Ele fala no versículo 13: eu considero justo que enquanto eu estiver nesse tabernáculo, ou seja, enquanto eu estiver vivo, Pedro está dizendo: eu vou despertar vocês com essas lembranças. E Pedro diz: eu estou certo que eu vou deixar esse tabernáculo como o Senhor Jesus me revelou. Ninguém aqui precisa de revelação que nós vamos deixar esse tabernáculo, mas é lógico, Pedro está dizendo aqui que Jesus falou para ele o tipo de morte que ele ia sofrer. Jesus avisou a ele: você vai me amar tanto, Pedro, que você está aí, você me negou com medo ali atrás, mas você vai me amar tanto, o teu amor vai crescer tanto, que um dia você vai entregar a vida por mim. E Pedro já estava feliz, sabendo que esse dia estava chegando, com alegria, a honra que seria ele morrer por causa de Jesus. Uma honra e privilégio que nenhum de nós, nenhum ser humano merece, mas é uma honra e privilégio dar a vida por aquele que deu a vida para que nós tivéssemos a verdadeira vida, que é a vida eterna. Pedro diz: eu sei que eu já estou para ir, mas no versículo 15 ele fala: mas da minha parte, eu vou me esforçar diligentemente, para fazer o quê? A todo tempo, para que mesmo depois que eu partir, vocês conservem a lembrança de tudo. Eu vou pregar, eu vou anunciar, eu vou gravar e vou mandar para você ouvir a palavra de Deus todos os dias, para lembrar você de edificar o seu caráter em Cristo. E em último lugar, em quarto, Pedro nos ensina a igreja que para eu desenvolver o caráter cristão, a prova de engano, do auto-engano ou do engano
das falsas profecias, das falsas palavras, eu preciso me apegar à verdadeira palavra profética. Eu preciso me apegar à verdadeira palavra profética. Versículo 16 ao 21. Aí sim, ele fala: nós não temos dado a conhecer o poder e a vinda de Jesus segundo fábulas inventadas. O ser humano inventa fábulas, inventa histórias. E a religião inventa fábulas, inventa histórias. O coração do homem, como disse Calvino, é uma fábrica de ídolos e de ilusões. Pedro está dizendo: eu não falo para vocês do poder de Jesus e da vinda dele, segundo fábulas, segundo ideias inventadas por homens. Ele diz: nós fomos testemunhas oculares. Nós vimos a glória de Jesus. Nós ouvimos o Pai falando com ele. Pedro está se referindo de quê mesmo, irmãos? Monte da Transfiguração. Nós ouvimos o Pai dizendo: este é o meu Filho amado. Amado, versículo 17, quando ele fala: nós vimos a honra, glória, quando pela glória excelsa foi enviada a seguinte voz. Eu penso que esta voz jamais saiu do coração de Pedro. Eu penso que ele poderia lembrar. Ele não tinha um celular para gravar, ele não tinha como captar aquela voz, mas eu tenho convicção que a voz ficou gravada no coração e no espírito dele. E ele escreve, depois de tantos anos, já aqui partindo para o final da vida dele, ele escreve à igreja dizendo: nós ouvimos a voz, nós o vimos na sua glória. Na transfiguração, o Senhor Jesus resplandeceu um pouco mais da glória dele como Deus, porque ele tinha se esvaziado, se fazendo homem, e na transfiguração houve uma manifestação gloriosa dele, onde os discípulos ficaram extasiados. E o Senhor Jesus falou para eles não contarem para ninguém, pelo menos inicialmente. E aqui Pedro revela, e ele diz no versículo 19, que não foi apenas essa experiência. Ele fala: também temos confirmada a palavra profética. O que é a palavra profética? É a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Ou seja, a Escritura. A Escritura é Antigo e Novo Testamento, ou Primeiro e Novo Testamento, primeiro e segundo, como a gente gosta de falar. A palavra profética verdadeira é a revelação escrita. A palavra profética. O Senhor pode nos dar palavras proféticas extra-bíblicas. Pode, cremos assim, como um dom espiritual, mas que sempre está alinhado e alicerçado à verdade bíblica. Se nós queremos edificar um caráter cristão, se nós queremos vencer o auto-engano e o engano externo, nós precisamos nos apegar cada dia mais à palavra profética. A palavra profética não é só a letra, mas é a letra pelo poder do Espírito Santo aplicada em nossa vida, que transforma a nossa vida, que purifica a nossa vida, que ilumina os nossos olhos para caminharmos na vontade de Deus. Ele diz isso aí no versículo 19: vocês precisam da palavra profética e atender a ela como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. É uma palavra que ilumina os nossos olhos, que dissipa as trevas dentro de nós e nos nossos caminhos. É uma palavra que ilumina o nosso caminhar. Não é só ler Bíblia e conhecer a Bíblia. É a palavra profética, é a palavra registrada e revelada pelo Espírito, aplicada na nossa vida diária. Diária, na maneira que eu trato o meu vizinho, na maneira que eu trato a minha família, na maneira que eu trato meu corpo, na maneira que eu vivo, administro o meu tempo. A palavra profética é a lâmpada que ilumina meus passos, que inspira o meu coração. E Pedro ainda diz, no versículo ainda 19, para que ela clareie, o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Vai clareando os seus passos até o dia da volta do Senhor Jesus. Nós nos preparamos para a vinda de Jesus, nos apegando profundamente à palavra de Deus. Versículo 20, sabendo que nenhuma profecia da Escritura veio de particular elucidação, mas não foi vontade humana, mas homens falaram movidos pelo Espírito Santo. O que Pedro está dizendo? Nós vamos ficar firmes contra o engano, edificando um caráter, crendo na palavra de Deus, na Bíblia. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo e ela é aplicada em nossa vida pelo Espírito Santo. Jesus falou: vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus.
Meu povo está sendo destruído, em Oséias, o Senhor diz, porque falta conhecimento bíblico profético, bíblico vivo, diário, alimento. A palavra de Deus precisa ser alimento diário, que nós precisamos ouvir, ou ler e praticar, e amar, e proclamar esta palavra, que hoje cada dia é mais raro, mas o remanescente do Senhor vai permanecer de pé, apegado a esta palavra. Ainda que o mundo a despreze, ainda que muitos cristãos se dizem cristãos, mas não a têm como alimento diário, o Senhor tem os seus filhos que vão permanecer firmes, se apegando à palavra profética. O Senhor nos abençoe e continuaremos então o estudo de 2 Pedro, advertências contra o engano nos últimos dias. Cada capítulo vamos destacar uma verdade de Deus. Deus nos abençoe nessa manhã de segunda-feira.